Maravilha, então. Bora fazer algumas coisas nesse sábado de madrugada para poder deixar o dia melhor, para começar o final de semana bom. Vamos, mais uma vez, agradeço a presença dos meus guerreiros no sábado de manhã. Obrigado, vocês são mega companheiros. E a gente vai falar hoje sobre um algoritmo de ordenação que ele é famosíssimo, é o Quicksort. Quick Sort quer dizer ordenador rápido, né? Ou ordenação rápida. Então seria um método de ordenação que é rápido. E ele realmente ele pode ser rápido. E a gente vai entender depois no final que ele pode ser muito rápido. Desculpa, ele pode ser muito rápido ou ele pode ser mais ou menos rápido, né? Ele pode não ser tão rápido assim. A ideia toda, então, é a gente começar montando uma classe para a gente poder construir uma história e, em cima da nossa história, a gente desenvolver. Vou criar aqui uma classe que representa uma nota no singular. E essa classe que representa uma nota, a gente vai usar ela da seguinte forma. Para a gente chegar lá na especificação do que é o nosso algoritmo, como ele funciona, eu vou montar uma história aqui com vocês. Vamos imaginar, vou pegar vocês como referência, vamos imaginar que estamos em uma determinada aula e temos uma avaliação, que vai ser a nossa nota, por isso que eu montei a nota, e você tira uma determinada nota. Tirou lá uma nota X. E a gente sabe que pai é um negócio absurdamente complicado, né? O pai não espera menos do que um 10, porque ele vai falar para a gente que a gente não faz nada além de estudar, que a nossa única obrigação na vida é estudar e a gente ainda não conseguiu gabaritar, tirar um 10, a gente tinha que tirar 10 porque disso, porque daquilo outro. Ele pega no pé porque ele quer ver a gente estudando, quer ver a gente aprendendo e ficando capacitado para ter um bom emprego e ter, em consequência, uma boa vida, né? É essa a expectativa dos nossos pais. E aí o que acontece? Vamos supor que você vai lá e tira uma nota 6,9. Aí você tirou um 6,9. Teu pai olha a nota e fica desesperado, falando: que absurdo, você não faz nada. Como assim você tirou 6,9? Você não tem outra obrigação a não ser estudar, blá, blá, blá. Por que que você tirou essa nota? E para mostrar para o teu pai que essa nota ela é boa ou ela não é tão boa, a gente pode, por exemplo, contar quantas pessoas tiraram notas inferiores à nossa. Se a gente contar quantas pessoas tiraram notas inferiores à nossa nota, isso daí é super bacana, porque, por exemplo, se eu tenho lá uma turma de 40 alunos, eu falo pro meu pai que apenas uma pessoa teve uma nota pior que a minha, quer dizer que eu fui mal. Porque a gente tem 38 alunos com nota melhores, né, do que a minha. Então quer dizer que eu tô errado, tô ruim. Mas se for o contrário, se eu falar que tem 38 alunos com notas inferiores à minha, quer dizer que apenas um aluno tirou uma nota maior que a minha. Então a minha foi a segunda maior nota. Então a gente consegue especificar isso daí. E é a partir dessa ideia que a gente vai montar o nosso algoritmo de ordenação. Então, vamos começar criando a nossa classe que representa uma nota. Então, para representar uma nota de um aluno, eu vou precisar do nome do aluno e vou precisar, obviamente, do valor da nota. Então, tem lá o valor da nota que o aluno tirou. O nome vai ser string. A gente já vai encapsular para fazer alguma regra de validação. O valor da nota, se a gente tem ponto flutuante, vai ser um double. Então, a gente vai colocar em formato double. Beleza.
Para facilitar a nossa vida, eu não vou criar um construtor padrão que não tem passagem de parâmetro. Eu vou criar um construtor que recebe uma string com o nome do aluno e depois um double com o valor da nota do aluno. E aí a gente vai ter aqui o nosso construtor. Para começar a nossa brincadeira, vou fazer aqui as nossas classes de validação, né? Fazer o set e get para cada um. Vou fazer o set para esses caras, então public void set nome, string nome, e a gente vai fazer esse cara aqui, this.nome, recebe nome. Depois a gente pensa se faz alguma validação a mais aqui ou não, né? E aqui eu vou colocar um set nome, e aqui eu vou passar o nome. Depois um set valor da nota, e aqui vai ter o valor que ele tirou nessa nota, nessa avaliação. Feito isso aqui, a gente vai fazer aqui um public void set valor, e aqui a gente vai ter um double valor. Mesmo esqueminha, a gente já está deixando encapsulado e a gente está utilizando o método para facilitar a nossa vida. This.valor recebe valor. Beleza, tá lá. Agora vou fazer um método toString. Você viu que eu pulei os métodos get. Estou fazendo aqui os sets da vida porque eu quero poder inserir valores numa nota criada, e o set está servindo aqui dentro, né, desse conceito, já que eu tenho apenas um construtor que já recebe os dois valores, para que eu possa alterar um valor, só por conta disso. Senão a gente pode jogar esses caras como privados também, que vai dar tudo certo no momento. Vou fazer um toString, então um arroba override public string toString return, e a gente já começou lá o nosso toString. A gente pode usar aqui uma string.format, e aí, opa. Uma string.format, e a gente vai colocar uma máscara de formatação. Estou pensando na máscara. Nome com 9 caracteres dá? Dá, né? Vou colocar aqui porcentagem menos 9. Estou pensando, porque o meu nome, eu acho que é um dos maiores, é Cristóvão, tem 9, né? Então é somente isso que eu pensei. Eu acho que vai dar. 9 é suficiente. A gente colocar um nome 9 caracteres e a nota vai ser 4, então vai ser porcentagem 4.1. Eu acho que isso aqui resolve bem. E aí a gente vai colocar aqui o nome e o valor. Então acho que fica legal aí a nossa formatação. Aproveitando para utilizar aqui o format da string, da classe string. O format da classe string é bem interessante, que você pode passar uma máscara de formatação e colocar os valores. É muito parecido com o printf, só que o printf já joga direto na saída padrão. O format usa a mesma ideia com as máscaras de formatação, né? Opa, coloquei 1% aqui no final. Com as máscaras de formatação, porcentagem 4.1, float.
Estou esquecendo da máscara de formatação. Tem o S de string, o F de float. Então, aqui eu estou falando que ele vai alinhar não à esquerda, mas à direita. Vai ter um espaçamento de 9 caracteres e a gente vai ter uma string. Aqui vai ter 4 caracteres, sendo que desses caracteres, um vai estar reservado para o ponto e outro vai estar reservado para uma casa decimal. Então, eu posso ter 10.0 até 99.9 cabe dentro, né? E aí depois ele passa do limite. E aí esse primeiro valor vai cair aqui e esse segundo valor vai cair nessa máscara daqui, literalmente em ordem, da mesma forma que é o printf da vida. Então, para a gente ter noção, ficou uma classezinha bacaninha, bem simplesinha, só para a gente brincar. Vamos começar agora a ideia de tentar passar um conjunto de notas dos nossos colegas e vamos descobrir quantas notas são menores que a nossa. Eu acho que aí fica interessante a gente fazer essa técnica e a gente consegue falar para os nossos pais que, olha, teve tanta gente, né, tantas pessoas com nota inferior à minha. Então, quer dizer que a minha nota não foi tão ruim assim. Então, essa é a ideia. Vamos criar, então, uma nova classe. E essa nova classe vai ter aqui ele vai falar conta menores notas. Conta menores notas. Acho que é bonito o nome. Conta menores notas. E aí a gente vai ver lá quantas notas são menores que essas que essa que eu estou fazendo, né? Então vamos montar essa classe daqui. Vamos começar a criar lá o nosso array. A gente tem um array de nota. Vou chamar aqui de notas. Vai ser igual a um abre e fecha, ponto e vírgula. Beleza. E aí aqui a gente vai começar a montar o nosso conjunto. Vou chamar aqui de forma anônima new nota. E aí a gente vai passar uma nota. Então, vou passar aqui André. Aí o André tirou 8.2. New nota. Rodrigo tirou. Vamos ver. Eu estou pensando já para mostrar funcionando, então estou pensando nos valores. O Rodrigo foi mal, tirou 4.1. Ô, louco, Cris. Já sei que vai rolar um dessa. Nota. Luca. Luca tirou 6.9. New nota. Guilherme. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Tá certinho, deu 9, olha só. Vamos pensar. Ah, Guilherme foi mal, ficou. Ele não fez a prova. Aí tirou 2.3. New nota. E só para não faltar, vou colocar o Albertino. O Albertino tem 10, olha só. Então, deixa eu mudar a minha classe aqui para 10. Só para caber ali direitinho. E vamos lá. Vou tentar fazer o mais balanceado possível para ficar legal aqui. Vamos ver, o Albertino tirou 7,5. Chique. Tamo lá, então. Então, a gente tem algumas notas aqui.
O André tirou 8,2, o Rodrigo 4,1, o Luca 6,9, o Guilherme 2,3 e o Albertino 7,5. Só para que a gente possa entender, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou tirar aqui, ó, e vou jogar aqui para fora como objeto separado. Nota, aqui, nota do Albertino. Olha lá, nota do Albertino. Só isso aí que eu fiz de diferente. E aqui eu vou colocar esse cara aqui no lugar. É um array da mesma forma, é uma referência. Eu estou separando para a gente poder procurar. Porque vai ser a mamãe do Albertino que vai ser... A mamãe e o papai do Albertino querem saber por que ele só tirou 7,5, se ele não faz nada além de estudar. Então, a gente vai tentar descobrir quantas pessoas tiveram nota menor que a do Albertino. Então, estou usando essa ideia daqui. Essa é a grande sacada. Então, a técnica aqui vai ser: vou descobrir, né? Eu quero descobrir quantas notas são menores do que a nota do Albertino. Então, eu quero que conta menores, fica legal, conta menores. A gente vai passar aqui as nossas notas, as nossas notas, que é o nosso array. A gente vai passar a nota do Albertino. Eu quero saber quantas notas são menores que a nota do Albertino. Então, aqui tem a nota do Albertino. E aí, depois que eu fizer isso daí, eu quero mostrar quantas notas são menores que a nota do Albertino. Vou mostrar aqui as notas. Então, vamos imprimir aqui, ó. Imprimir notas. Mostra lá, agora vou imprimir, né? System. Out. Println. E a gente vai informar quantas são as notas menores que a nota do Albertino. Tá aí, a gente vai contar então quantas notas são menores que a do Albertino. Beleza, a gente vai fazer isso. Vou imprimir aqui, logo vou fazer um método de impressão. Tá lá o nosso método de impressão. Public, void, que ele não devolve nada. Imprime, a gente tem aqui um array. Então vamos lá, um array de notas. De notar. Nome, notas. Para imprimir um em cada linha, né? Vou fazer um iterador e imprimir um em cada linha. Vamos fazer um for each. Para cada nota em notas, eu vou imprimir. System.out.println, imprime a nota. Ele já tem lá uma impressão bonitinha, vai conseguir colocar isso aqui, cada um em uma linha formatado. Só para a gente ver, eu vou comentar isso daqui e isso daqui, só para ver se está funcionando a nossa impressão. Imprime notas. Abriu, fechou, abriu, fechou. E... o que eu estou esquecendo, que eu não estou vendo? Abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, vírgula, vírgula.
Notas. Eu não tô vendo, mas vamos descobrir, né? Nota. Construtor dele passa 2 valores. Double e string. Tá. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Cara, onde que tá vendo que tá o erro que eu não tô vendo? Tá. Vamos ver se aqui vai funcionar. Putz, grila, né? Vai bancar bobeira em outro lugar. Sábado de manhã é um negócio, né? Fogo. É, anotação de array, pô. Padrão, senhor. O senhor está muito acostumado com Python. Caramba, hein? Para fazer a felicidade do Rodrigo, a gente deixa o Rodrigo felizinho. Esquece estética, ó. Tô falando, sábado de manhã é difícil, né? Tá bom, não tem que reclamar, não. Tá lá, bonito agora, ó. Ó, agora deu bonito. Saiu legal aí o nosso array lá original. O André, o Rodrigo, o Luco, o Guilherme e o Albertino. Vamos pegar lá agora e vamos implementar esse cara. Vamos fazer a nossa brincadeira, então, acontecer. Vamos devolver aqui um inteiro. O nome conta menores. Return 0 por enquanto, só para não quebrar. E a gente vai ter aqui um array de notas. Ó. E a nota que a gente busca, né? O que a gente está buscando. Agora, só para ver, tá compilando, tá bonitinho. Se rodar, vai ter que mostrar lá 0 no final. Beleza, 0, porque está retornando 0 o nosso método. A grande brincadeira agora é eu descobrir quantas notas são menores que a nota que eu tenho, né? Então é o primeiro procedimento que a gente vai fazer. Para tanto, a gente vai fazer um laço que vai passar por todo o nosso conjunto de dados, verificando se a nota que eu tenho é menor que a nota que eu tô, a nota que eu tô apontando agora, que eu tô vendo agora no meu conjunto, é menor que a nota que eu tô buscando aqui. Int menores igual a 0. A gente vai iterar. Posso fazer. Aqui dá para usar um for each, olha que legal. Nota em notas. If nota menor do que o que eu estou buscando. Menores mais. E aí eu retorno menores. Pô, aí ó, facinho, né? Vou passar por todo mundo, passando por todo mundo, verificando que nota é menor do que aquela que eu estou buscando. Vou contando isso aí, conto, devolvo esse valor daí. Só que se eu compilar esse cara daqui, é óbvio que ele vai dar um erro, né? Ele não vai. Deixa eu corrigir isso aqui. Nota. É óbvio que ele vai dar um erro aqui, porque não dá para utilizar o comparador entre objetos, né? Esse operador menor não pode ser utilizado entre objetos. Eu tenho que aplicar ele sobre um valor.
E eu vou, então, fazer nesse momento, eu quero comparar a nota, né? Então, eu vou fazer um método get para esse cara daqui, que é o valor da nota. A gente tem o 7, vou fazer um get aqui. Public double get valor. E ele retorna o valor da nota. Beleza. Compilou a classe, está atualizada. Agora eu posso fazer nota.get valor e eu comparar com busca.get valor. Beleza. E agora compilou, rodou. Eu tenho 3 notas que são menores que a nota do Albertino. Ele contou 3. Então, 4, 6.9, 2.3. 3 notas menores do que a do Albertino. Legal, ele está contando exatamente o que eu preciso. Bacana, a gente já consegue, então, com essa montagem que a gente fez, descobrir quantas são as notas menores que a nota do nosso alvo, né? E aí a gente pode dar uma melhorada nisso daqui. A gente pode dar uma melhorada, a gente pode fazer um trabalhinho de adequação, né? Então, esse trabalho de adequação é bem bacana e é muito comum a gente fazer. Eu separei, e aí eu separei de propósito, aqui a nota do Albertino. Eu vou inverter a nota do Albertino com a nota do Luca, só para que a gente possa ter balanceado, né? Metade para cima, metade para baixo. Então, só por conta disso daqui, eu vou alterar. A única implicação nisso é que vai ter 2 agora e não 3, né? Então, a gente tem 2 notas menores, que é do Albertino, que virou lá 6.9. Então, o 69 do Albertino tem 2 notas menores e 2 notas maiores. Então, ele está exatamente na mediana dos dados, ele está no meio dos dados, né? Então, ele pode falar para o pai dele que ele é um aluno mediano. E ser mediano indica que ele está exatamente no meio do conjunto dos dados. Então, é isso daí. Agora, a gente vai começar a pensar o seguinte. Bom, nós já sabemos que a gente consegue contar quantas notas são menores que a do Albertino. E o que isso implica, né? Qual que é a implicação de saber isso daí? Você deve estar pensando assim, what the fuck, né? Que porra que eu tô pensando agora, né? Por que o Cristóvão tá querendo ensinar Quicksort e ele tá querendo descobrir quantas são as notas menores do que uma determinada nota? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Bom, vamos montar isso daqui para a gente entender, né? Vamos tentar organizar isso daqui. Eu vou transformar esse array de objetos em array de pontos flutuantes, só para a gente conversar melhor, né? Então, aqui, notas, na verdade, é algo assim, né? A gente tem aqui o 8.2, depois o 4.1, depois, nós temos o 7.5, 2.3 e depois o 6.9. Show de bola, tá aqui bonitinho. E aí, esse cara aqui tá no índice 0, esse outro aqui tá no índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, e eu tenho aqui que tem tamanho 5. Então, o meu conjunto de dados tem 5 elementos. Beleza, tem 5 elementos. E agora, aqui tem uma conversa muito importante. Dado essa informação, a gente contou os menores, a gente passou essa nota daqui, que é o meu objetivo de contar. Então, eu vou colocar aqui um parênteses, só para a gente saber que esse aqui é o nosso alvo, né? Para que a gente saiba que esse aqui é o nosso alvo. É nossa busca. É o que a gente busca. A gente busca os menores que esse daqui. Maravilha. Então, já sei que a gente busca os menores que 69.
Vamos contar, então, os menores que o 69. A gente tem aqui menores que 6,9. Vamos ver agora quem são os menores que o 6,9. Esse aqui é? Não, ele não é. Ele não é menor. Esse aqui é? É. Esse aqui é. Então, aqui a gente tem um que é menor que o 69. Esse daqui é? Não, ele não é. Esse daqui é? Sim, esse aqui é. E esse daqui, que é o próprio que a gente está buscando, não é, e a gente nem deveria olhar ele. Então, olha só, a gente conseguiu verificar que não conta nada, aqui a gente conta 1, e aqui a gente conta 2. Então, aqui, na verdade, nós temos... Deixa eu só colocar o comentário. Pronto. Aqui nós temos 2, que são menores que o 69. Então, a gente contou 1, depois a gente contou 2. Beleza? 2 elementos que são menores que o 69. Que é exatamente, né? 2 elementos, que são exatamente quem está no índice 1, que é o 4,1, e quem está no índice 3, que é o 2,3. Esses daqui são os menores que o 6,9, verdade. Esses caras são os menores que o 6,9. O 6,9 a gente está olhando aqui no índice 4, né? Então, a gente consegue ver aqui, ó, o 6,9 tem 2 elementos que são menores. São esses 2 daqui que são menores. Perfeito. Esse cara daqui tem 2 menores. E tá, e o que tem a ver esses 2 serem menores? Bem, você concorda comigo que tem 2 elementos que são menores, vem o que eu estou buscando e depois o restante? Então, quer dizer que eu poderia pensar da seguinte forma, né? Eu poderia pensar que nós temos os menores que a minha busca. Depois, nós temos a busca. Depois, nós temos o resto. Joia? Isso daqui é a lógica, né? Então, a gente tem aqui os menores da minha busca, o que eu busco, e os maiores que ela, né? Ou seja, o resto dos elementos. Se a gente colocar o valor, dizer que aqui tem 2 elementos, se eu falar que aqui tem um elemento, eu tenho 5 no total, quer dizer, então, que aqui tem mais 2, correto? Então, a gente tem 2, 1 e 2. Se eu colocar índices, né? Se eu fosse contado, iniciando uma contagem do zero aqui nos índices, né? Como que eu poderia colocar esses índices? Eu poderia dizer que aqui temos o 0 e o 1. São os 2 índices que a gente tem aqui. Depois, a gente tem aqui o próximo, que é o 2. E aqui a gente teria o 3 e o 4. Então, a gente poderia falar isso daqui, né? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Só que, na verdade, o que eu estou buscando, ele está aqui no 4. Como que eu poderia colocar ele aqui no 2? Peraí, 2? 2 não é exatamente a quantidade de elementos? Opa! Se eu trocar agora, então, ó que legal. Se eu fizer troca a posição do que eu busco pela quantidade, colocando
né? Vamos colocar aqui, né? Colocando no local correto. Troca a posição do que eu busco, colocando no local correto. E o que é o local correto, né? E o que é esse local correto? Bem, o local correto vou escrever com H, né? Só para não ter acento aqui, é exatamente a quantidade de elementos menores que o que eu busco. É exatamente isso. Pô, show de bola. Então, se eu trocar a posição do que eu estou buscando com a quantidade de elementos que são menores, eu estou colocando ele exatamente no meio. Ele está na posição que ele tem que estar, é a posição ordenada dele. Se eu sei quantos elementos são menores, eu coloco ele na posição exatamente da quantidade, ele está exatamente na posição que ele tem que ficar. Antes dele, a gente vai ter que tentar colocar os menores, e depois dele a gente vai tentar colocar os maiores. Se eu tentar fazer isso daqui agora, né? Vou fazer essa implementação agora. Vou salvar isso aqui, deixar esse primeiro. Vou colocar aqui a nossa segunda versão para a gente ver o que acontece, né? Vamos colocar aqui uma segunda versão, então, só para a gente ir acompanhando o andamento das coisas. E agora, se eu quiser colocar ele na posição que ele está, para colocar ele na posição que ele deveria estar, eu vou fazer uma função de troca, né? Só para ficar mais fácil. Então, vou criar aqui uma funçãozinha de troca. A gente já fez várias, né? Então, vamos fazer aqui um public static void troca nota array notas posição de origem posição de destino ou odeio para, né? Tanto faz. E aí, o que acontece? Eu quero trocar os dois de local. Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar isso aqui, notas. Eu vou colocar aqui, nota origem, recebe. Opa. Nota origem, recebe. Notas na posição de origem. Nota destino, recebe mão, esbarra. Notas na posição de destino. Então, eu peguei as duas, né? Peguei, trouxe para cá. O que eu tenho que fazer? Devolver invertida. Então, peguei, então eu pego origem, pego destino, guardei. Pego agora a origem, coloco no destino, pego o destino, coloco na origem. Aí eu inverto as duas de posição. Então é isso que eu vou fazer. Eu peguei. Então foi o primeiro passo. Vim aqui, peguei uma, vim aqui, peguei a outra. Estou com elas. Agora eu tenho que devolver cruzado. Então agora eu vou devolver cruzado. Então eu vou falar aqui notas de origem. Recebe nota de destino. E vou falar aqui notas de destino. Recebe notas de origem. Nota de origem. Nota de origem. É um simples processo de troca. Ao invés de trabalhar apenas com uma variável temporária, eu pego, guardo, devolvo trocado. É isso daí que eu estou fazendo para ficar mais simples o nosso processo.
Compilou, esse cara está certo. Então, agora a gente vai fazer uma chamada de troca. O que eu quero, então, é trocar a posição, colocando a posição que eu estou buscando no local correto. Então, eu vou fazer isso daí. Então, depois, quando ele lê isso daqui, passou aqui, eu vou chamar aqui, ó, troca notas da posição. E aí, qual que é a posição de origem que eu quero pegar? A posição de origem é justamente a posição que está a nota que eu estou buscando. Por um acaso, eu sei que eu fiz de propósito e ele está na última posição. Isso aqui foi proposital para ficar fácil de pegar o elemento. Então, eu sei aonde que ele está. Eu sei que ele está no notas, ponto, seu comprimento, menos 1. Então, a gente pegou lá notas na última posição, passou do limite, eu volto uma, estou na última posição. Beleza, e eu quero mandar ele para onde? Para menores, que é exatamente aonde a gente viu que daria para fazer. Então, é isso daqui. Eu estou pegando o local correto é esse cara, e eu estou substituindo pelo que eu busco. O que eu busco é exatamente o último elemento do array. Eu coloquei na última posição de propósito. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou imprimir novamente para eu poder ver. Então, vou pegar essa impressão daqui e eu vou imprimir de novo para ver se ele trocou. Compilou, rodou, vamos maximizar. Olha só, eu estou procurando notas menores que a do Albertino. Eu contei uma, duas. Beleza? Tem duas que são menores. O que a gente fez agora? A gente pegou o Albertino e colocou com uma, duas menores. Então, ele tem duas que são menores. Não estão ainda no local correto as menores, mas tem duas que são menores. Vem a nota do Albertino e depois são o restante, que são as outras duas para completar 5. Então, a gente trocou o Luca com o Albertino. Olha lá, o Albertino, ele está na posição correta. A primeira coisa que eu posso te afirmar neste exato momento, com tudo isso que a gente fez, é: eu tenho pelo menos um elemento na posição correta. Qual que é o elemento? O Albertino. O elemento que está ali na posição do meio, ele está na posição correta. Ele é o elemento que tem que estar naquela posição, se a gente quiser ordenar. Agora vem uma pergunta. Eu disse para vocês que eu preciso ter os menores de um lado, o que eu busco, e o restante dos elementos do outro. Então, se eu pegar e jogar os menores para a esquerda, fica na posição correta o que eu estou buscando, e os maiores para a direita. Isso é um processo que eu acho que vai ser interessante. A gente não vai obter ordenado, né? Mas a gente vai, pelo menos, deixar esses dados particionados, separados, né? Então, vamos fazer essa técnica de separar esses dados dessa forma, né? Então, com o que a gente já montou, será que a gente consegue fazer essa separação? Então, vamos tentar fazer essa separação. Então, a ideia agora é justamente a gente tentar separar isso aqui. Como eu disse, isso se chama particionamento, né? Eu, dado um elemento, eu coloco os menores para um lado dele e os maiores para um outro. Eu crio duas partes, eu estou separando. Então, a técnica se chama particionamento. Então, a gente está particionando. Quase poderia ser particionando. Não. Ou é pivoteamento. Pivotear fica melhor, né? Porque eu acho que pivoteamento. 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 Vamos usar não a técnica da partição, mas do pivô. Acho que fica legal. Para fazer esse cara daqui, pivoteamento. Então, é pivoteamento que a gente vai utilizar e não particionamento. Então, eu vou pegar um elemento e, a partir dele, eu vou usar ele como meu ponto de medição
E eu vou analisar os outros e vou colocar menores para um lado, maiores para o outro, menores para um lado, maiores para o outro, menores para um lado, maiores para o outro, e eu vou separando. Então, através de um ponto, eu vou pivotear os dados para um lado ou para o outro. Então, técnica do pivoteamento, que é particionar os dados. Então, vamos tentar fazer esse pivoteamento, né? Essa ideia do pivoteamento, agora, a gente já sabe que o que a gente tem que fazer. Então, isso daqui é o básico, né? Então, a gente já conseguiu colocar o elemento na posição que a gente quer. Só que a gente não colocou os menores que estão, os menores que esse elemento antes dele e os maiores depois. Para que a gente possa fazer isso, a gente tem que entender o processo, né? Então, vamos entender o processo. Eu vou chamar esse cara daqui, como a gente vai pivotear, eu vou mudar de busca para pivô. Então, eu vou chamar ele de pivô, que é o nosso ponto de marcação, onde a partir dele eu vou mudar as posições. Então, vou chamar esse cara aqui de pivô, beleza? Então, vamos começar o processo de análise aqui com o pivô. Então, vamos apagar isso daqui. Agora, nós temos um pivô. Esse pivô, ele está em notas na posição de índice 4, que é a última posição do nosso array, que é exatamente o 6.9. É isso daí. Feito isso daí, a gente começa agora a entender aonde está o valor que eu quero e eu vou tentar colocar os maiores que ele depois, os menores vão ficar antes. É essa a ideia. Então vamos tentar fazer isso daí, né? Então, dado a informação que a gente tem aqui, um ponto de marcação, o nosso pivô, a gente vai separar os menores para a esquerda e os maiores para a direita. Como que eu vou separar, né? A gente tem que começar a analisar as posições. Primeira coisa, então, vou pegar e analisar a posição. Vamos iniciar, né? Vamos analisar a primeira posição do nosso array. Então, vamos analisar a primeira posição. Para analisar a primeira posição, eu vou falar que essa posição se chama atual. E esse atual, eu vou dizer que ele começa em 0. Show? Vou dizer que começa em 0, então, esse cara daqui. Agora que eu tenho o pivô, comecei a analisar pela primeira posição, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste. E esse teste é o seguinte. Vamos testar o quê, né? A gente tem que testar se essa primeira posição, a posição atual que eu estou analisando, se ela é menor que o pivô, né? Então, eu tenho que verificar se esse cara é menor que o pivô. Então, eu estou analisando se o índice 0 é menor que o índice 4. O valor que está no índice 0 é menor que o valor que está no índice 4. Então, eu tenho que testar aqui se o índice 0, então, vou testar aqui se o índice 0 é menor que o índice 4. É isso que eu vou analisar. Só que não é assim, analisa. Vamos dar nome para esses caras aqui. Esse cara aqui se chama atual. Índice 0. O atual é o notas na posição 0, correto? E eu vou verificar se ele é menor que o pivô. E o pivô, ele é literalmente o notas na posição 4. Ou seja, esse cara está testando isso daqui. Ele está verificando se o 8.2 é menor que o 6.9. E aí a gente descobre que não é. Não é menor. Ou seja, não faz nada. Ele pula esse processo. Ele não faz nada. A não ser incrementar a posição atual para o próximo.
agora atual está valendo 1. Então, a gente está olhando agora essa posição, índice 1, estou olhando essa posição. Vou efetuar exatamente o mesmo teste. Olha lá, vou fazer aqui o mesmo teste. Só que agora, a posição atual não é mais a 0, é a posição 1. O pivô continua sendo o mesmo. Então, ele vai analisar o 4.1, então ele vai testar aqui 4.1, se é menor que o 6.9. Se o 4.1 é menor que o 6.9. É. Se é menor, o que eu vou fazer, né? É menor. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, contar. Não é isso que a gente estava fazendo? Olha só. Quando a gente descobre que é menor, a gente conta. Então, a gente vai contar. A gente adiciona 1 nos menores encontrados, né? Então, é o primeiro passo que a gente vai fazer. Obviamente, você tem que ter noção que vai começar tudo, né? A gente tem aqui, sei lá, menores encontrados. Quantos menores que o pivô foram encontrados, né? No momento, nenhum, né? A gente não conheceu nenhum menor que ele. Então, a gente agora tem os menores encontrados, então a gente adiciona 1 nos menores encontrados. Menores encontrados estava 0. Logo, esse cara daqui vai ficar menores encontrados mais, né? E aí a gente vai ter que menores encontrados ficou agora valendo 1. Beleza? Ficou valendo 1. Então, quando ele encontra um menor, ele adiciona 1 na contagem. Encontrou um menor, conta mais 1. Perfeito. E o que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer? Já que ele é menor, já que ele é menor que esse cara foi o primeiro que foi encontrado, ele tem que ser colocado na primeira posição. Oh, que legal, cara! Ele tem que ser colocado na primeira posição. Mas como que eu vou colocar na primeira posição? Menores encontrados é 1. E se antes de eu fazer esse incremento, né? Antes de incrementar, se eu pegar e fizer isso daqui, ó. Troca o menor encontrado com a quantidade de menores encontrados. Se você for ver, nós encontramos um menor. O menor encontrado está na posição 1. E a quantidade de menores encontrados nesse momento tá menores encontrados igual a 0. Se a gente fizer isso daqui, que é a posição que eu estou avaliando, isso daqui é a posição atual, né? Posição atual. E o menores encontrados? Eu tenho aqui, ó, o menor encontrado está 0, a posição atual é 1. Se eu trocar 0 por 1, é exatamente o que eu preciso. Eu preciso trocar esse com esse. Eu vou colocar esse aqui na primeira posição. Beleza, se eu fizer isso, nós temos como resultado, né, isso daqui. Então, se eu fizer essa troca, nós vamos ter aqui o 4.1 e aqui o 8
ponto 2. Eu troquei esses dois de lugar. Se eu continuar esse processo, vou tentar de novo. Vou fazer agora o quê? Incrementa a posição analisada. Então, próximo passo é isso daqui. A gente adicionou 1 nos encontrados, agora é 1. E agora eu vou fazer o quê? Incrementa a posição analisada. A posição atual, ela estava igual a 1, agora ela passa a ser igual a 2. Então, quem que eu estou olhando? Agora eu estou olhando esse cara. Esse cara, a gente vai fazer o teste. Então, a gente vai pegar e fazer esse teste daqui. Então, vamos fazer esse teste. A posição atual agora é 2, e eu estou comparando com o meu pivô. Posição 2 tem 7,5. Então, aqui ele está testando 7,5. Não é menor que o 6,9. Já que não é menor que o 6,9, a gente não faz nada e incrementa mais 1 na posição. Então, a gente não faz nada e incrementa 1 na posição atual. A posição atual era 2, o atual agora passa a ser 3. Então, a gente está analisando a posição 3 agora. Vamos fazer o teste. Então, a gente vai testar esse cara. Agora, eu estou testando a posição atual, que é 3, com o meu pivô. A posição atual 3 é 2,3. 2,3. Joia? 2,3. Agora, quando eu fizer o teste nisso daqui, 2,3 é menor que 6,9. Logo, o que acontece aqui é menor. Aí a gente vai ter que fazer esse processo todo. Então, vamos fazer esse processo todo aqui. Olha lá, a gente fez o teste, é menor, troca a posição encontrada pela quantidade de encontrados. Qual que é a posição atual? Posição 3. Qual que é a quantidade de encontrados? A quantidade de encontrados foi incrementada aqui, ó, 1. A gente encontrou 1, então esse valor aqui é 1. Então ele tem 3 e tem 1. Vamos ver o que acontece aqui, o 3 e 1. Ele quer trocar essa posição com essa posição. Beleza, então. Então vamos fazer essa troca daqui. A gente vai trocar esses caras daqui. Então vamos trocar quem está na posição 3 com quem está na posição 1. Trocou. Beleza. Agora o que acontece? Se você perceber, eu vou testar o pivô com ele mesmo. Então acabaram os testes. E acabou o que eu tenho que fazer? Não. Se você olhar aqui no nosso método, depois que ele acaba de fazer o teste, ele tem que fazer a troca da posição do pivô com a quantidade de menores encontrados, né? Trocados. Ó. Agora, finalizando. Nós temos que trocar a posição do pivô com a quantidade de menores encontrados. E aí a gente vai trocar, só para registrar. Posição do pivô. Menores encontrados. Qual que foi a quantidade de menores encontrados? Aqui, ele incrementou, aqui foram 2, né? 2. Então, menores encontrados são 2. Ou seja, ele vai trocar a posição 4 com a posição 2. Se você olhar aqui, ele vai trocar posição 4 com posição 2. Vai trocar esses dois aqui de lugar. Se isso daí é verdade, olha só o resultado que nós temos.
ele vai trocar a posição 4 com a posição 2. Agora, o teu pivô, ele está aqui. E o que tem de mais interessante? Bom, se você for perceber bem, olha só. O pivô, ele está na posição correta, que é o que a gente já estava fazendo, a gente já estava conseguindo colocar ele na posição correta. À esquerda dele estão os menores e à direita dele estão os maiores que ele. A gente pivoteou no pivô os elementos. Então, a gente marcou o pivô, colocou para um lado os menores, para o outro lado os maiores. A gente fez um processo de particionamento ou de pivoteamento com o pivô. É isso daí. Então, a gente pode fazer esse esquema numa boa, tranquilo, que vai dar super certo. Então, a gente vai conseguir fazer isso. Aqui, para a gente ter como referência, né, eu acho importante a gente perceber que aqui nós temos os nossos elementos. Isso daqui são os menores e aqui os maiores. Só para fazer assim, ó, fica bonitinho. Podia ter feito assim desde o início, né? Não é mais burro, não pensou? Olha. E aí, aqui de informação, nós temos menores na esquerda e temos maiores na direita. Olha que bonitinho. Está ordenado? Não. Então, essa pergunta é muito importante. Não, não está ordenado. E isso daí é importante você entender. A gente não está ordenando, a gente está pivoteando, né? A gente está particionando através do pivô. Então, a gente está dividindo em 2 pontos. Mas a gente separou os dados. Que é legal, porque se você olhar aqui, você entende que desse lado ficaram os menores, desse lado ficaram os maiores, e o elemento que a gente marcou como pivô, ele está na posição correta. Então, ó, estou marcando aqui entre parênteses, posição correta. Está na posição correta. Vamos fazer isso, né? Presta atenção que é extremamente complicado. Então, vamos rever o processo, né? Então, vamos lá no comecinho, vamos ver o processo. Então, menores encontrados igual a 0. Então, a gente vai começar lá. Ó, menores encontrados. Vou até copiar para ficar com o mesmo nome, ó. Encontrados. Vou chamar de menores encontrados. Menores encontrados igual a 0. Beleza? Estou passando lá a informação que menores encontrados está igual a 0. Esse menores encontrados igual a 0 quer dizer que, por enquanto, não encontrou ninguém. Vamos mudar aqui também o que a gente está procurando, né? A gente tem usado comumente isso daqui, né? Int início, int término. Já fica legal, né? Para facilitar, então aqui a gente vai passar o início, começando na posição 0, e eu vou escrever aqui que é o término, é o tamanho do array, 5. Então aqui a gente vai usar 5, que na verdade a gente vai traduzir por notas, ponto, seu comprimento. Só para ficar automatizado esse processo.
E para ficar mais tranquilo ainda, esse contar menores está um nome feio. Ele faz um processo de particionamento. Então, particionamento. Ou particiona, né, que é a ação. Particiona as minhas notas em dois trechos, né? Então, é isso que eu vou falar. Vou particionar minhas notas em dois trechos. Os menores encontrados, está fácil, né? A gente precisa também da posição do pivô. Então, posição do pivô. A posição do pivô, a gente está assumindo que é a última posição do array. A última posição do array é justamente a posição término menos 1, né? A última posição, tamanho do array menos 1, término menos 1. Ficou fácil, então ficou legal. Para facilitar a nossa vida, para a gente poder fazer a comparação, já que a gente não tem mais o que a gente está buscando, e para a gente não precisar ficar passando, né, na mão toda hora, eu vou criar aqui um objeto que representa o pivô. Nota, pivô, vai ser igual a notas na posição do pivô. Só para facilitar aí o trabalho de identificar. Só isso daí. Então, esse cara aqui eu vou chamar de pivô. Beleza? Então, estou chamando de pivô. E aí, aqui, o menores encontrados, menores encontrados, menores encontrados. Aqui não é notas menos 1, mas é o término, né? E aí, fechou. Troca, posição, menores encontrados. Só atualizei os nomes, né? Mesma coisa por enquanto. O pivô está aqui, beleza. O que está faltando? Lembra que a gente chegou aqui e a gente testou, né? Então, a gente testou. Esse teste a gente está fazendo. Quando a gente faz esse teste, a gente tem que trocar a posição. A gente já tem um método que troca, mas eu tenho que trocar essa posição atual com os menores encontrados. Então, eu tenho que fazer essa troca daí. Para tanto, né, a gente vai ter que fazer essa troca. Então, vamos trocar, bonitinho. Antes de incrementar, né? Antes de incrementar, eu vou fazer a troca. Então, antes do incremento, eu faço a troca. Vou trocar em notas a posição de origem. O que eu quero trocar? Eu quero trocar a posição atual com o menores encontrados. E foi exatamente o que a gente fez, só que eu não tenho a posição atual. A posição atual que eu estou analisando, eu não tenho. Por que que eu não tenho? Porque a gente está utilizando um laço que é um laço que não tem controle de índice. Para que a gente possa fazer o controle de índice, a gente precisa voltar para o forzão convencional. Então, vamos voltar para o forzão convencional aqui. Então, aqui a gente vai colocar lá int atual. E aí eu vou colocar lá a posição atual. Eu posso? Posso colocar aqui a posição atual. Posição atual começando em 0? Não. A gente já aprendeu que a gente não começa em 0. A gente começa no início. Se o início é 0, beleza. Mas não é em 0 que a gente começa no início. Então a gente usa a variável para facilitar a nossa vida. A posição atual que a gente vai analisar tem que ser menor que o término. Peraí, não. Não é menor que o término. Porque a gente não chegou no final, né? A gente foi até o elemento anterior ao pivô. Olha lá, a gente chegou até o elemento anterior ao pivô. Logo, a gente não está indo até o tamanho do array excluso. A gente está indo até a posição do pivô exclusa. Beleza, eu tenho essa informação. Eu tenho aqui a posição do pivô. Então, eu não vou até o término, eu vou até a posição do pivô. E aí, a gente vai fazer a posição ser incrementada. Né? Quando ele passar, a posição será incrementada. Agora, eu consigo trocar a posição atual que eu estou analisando com a quantidade de menores encontrados. Ele vai fazendo isso, ele vai movendo. É menor? Troca os dois de lugar. É menor? Troca os dois de lugar. É menor? Troca. E ele vai chegar e vai trocar. Terminou este processo, ele vai trocar o término? Não, o término não é a última posição, é o tamanho do array. Eu tenho que pegar uma posição válida. Qual que é a posição válida? A posição do pivô,
O pivô tem que ser trocado com a quantidade total de menores que ele. Então, posição do pivô tem que ser trocado. Foi exatamente o que a gente falou. Então, a gente trocou a posição do pivô, colocando ele exatamente na posição dos menores encontrados. Então, agora a gente consegue fazer isso aqui. Se compilar, deixa eu só corrigir aqui. Notas na posição atual, só para ficar mais fácil, né? Fazer isso aqui, ó. Nota é igual a notas na posição atual. Né? Cria mais objeto, mas a gente não fica usando uma referência tão grande, né? Nota na posição, notas, cadê notas? Cadê? Clica aqui para ir lá pro erro. Notas. Pronto. Feito isso aqui, teoricamente ele deve devolver para a gente como resultado os menores, o pivô na posição correta, depois os maiores, que é exatamente o que a gente tinha conversado. Compilou, executou, vamos verificar aqui o processo final. Primeiro, Rodrigo 4.1, segundo Guilherme 2.3. O nosso pivô é o Albertino, é o último elemento. Ele está com 2 elementos menores que ele, e ele está na posição correta. Depois vem o André com 8.2 e o Luca com 7.5, que são maiores que o Albertino. Então, a gente conseguiu, através da técnica do pivoteamento, particionar os nossos dados de um lado e do outro. Então, achamos um pivô, marcamos ele e, com base nele, jogamos para um lado os menores, para o outro os maiores. E aí a gente fechou o nosso pacote aqui. A gente conseguiu, dessa forma, usando a técnica de pivoteamento, particionar os nossos dados, separando de um lado para o outro. Óbvio, não está ordenado ainda, mas já facilitou, já ficou mais esquematizado aqui. Aqui já ficou mais organizadinho. É isso aí, pessoal. Vou dar aquela paradinha básica para beber uma água e daqui a pouco a gente volta para concluir a ordenação rápida.